Olá! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E hoje nós vamos aprender a lógica de programação na prática. E por que é importante você aprender isso aqui? Porque a lógica de programação é aonde você vai entender as regras, etapas, ações para quê? Para que tenha uma outra reação. Então é importante você saber que tudo que você executa com o seu sistema, não importa qual linguagem de programação que você venha usar, o que importa é aonde vai parar isso. Qual é a consequência disso? Então eu quero que você entenda que você já pode ter estudado lógica ou vai aprender a estudar lógica. Então aqui nós trabalhamos no canal nessa parte de você aprender 10% e praticar 90%. Então, para você consegue entender um conceito totalmente diferente e mais amplo em diversos vídeos na internet ou em livros de lógica de programação. Mas aqui eu vou direto ao ponto com você para que você entenda. Eu vou bem na parte prática para que essa parte teórica ela fique mais simples para você entender. Então vamos praticar agora, mas nós precisamos de alguns conceitos básicos simples para a gente iniciar. Então, o que é a lógica de programação? Então, já para começar, eu quero te dizer o seguinte, que isso que eu vou te dizer agora parece uma bobagem, mas não é. Você vai começar a desenvolver softwares e mesmo se você já desenvolve softwares, é interessante você entender essa parte que aquilo que você está fazendo tem que ter fundamento. Aquilo que você está fazendo tem que ter lógica. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Aquilo que faço tem que ter lógica. Tem que ter fundamento. E por que isso? Porque se aquilo que você está fazendo não tem lógica, não tem o porquê fazer. Então, você sabe que o computador ele usa só isso aqui, né? Internamente ali você sabe, é só 0 ou 1. Um. Ou é ou não é. Então, se não tem lógica, não existe. Não precisa fazer. Então, isso vai economizar muito tempo de trabalho de desenvolvimento seu. Isso vai economizar que você trabalhe desnecessariamente. Então, nós vamos colocar na parte prática, a mão na massa aqui hoje, colocando a lógica de programação, dando vida para ela na prática. Então, isso aqui que você precisa entender. Aquilo que eu faço tem que ter lógica, tem que ter fundamento. Senão, não é necessário. Então, eu vou escrever aqui, ó. Caso contrário, é desnecessário. Sabe aqueles momentos que você está trabalhando de graça? É nesses momentos aqui, ó. No caso contrário. Então, a gente vai usar bastante aqui é ou não é, certo? Então, assim, ó, um outro conceito que eu quero que você entenda, que a lógica são regras são etapas ações e tudo para que isso aqui? Tudo isso para uma reação. Então, tudo que você fizer agora, ele vai gerar uma reação. Mas essa reação, ela tem que ter lógica. Se não tiver lógica, se não tiver fundamento, não faz, porque tem alguma coisa errada. Você está trabalhando de graça, você está fazendo alguma coisa que não serve para nada. Então, o que acontece com muitos projetos. Alguns projetos começam com uma ideia muito boa, mas no final eles se perdem e não tem lógica e ninguém usa. Então, muito cuidado com o seu software, muito cuidado com o seu projeto. Então, o que nós vamos usar aqui? Então, um outro conceito que eu quero que você entenda, o que são variáveis. Variáveis são o quê? São objetos. São objetos representando o quê? Um valor ou uma expressão. Certo? Então, partindo depois disso aqui, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na parte prática. Vamos pegar aqui. Tudo bem, então agora nós vamos começar um projeto novo. E antes de começar um projeto novo, o que nós vamos fazer? Certo? Quero colocar uma última coisa aqui para você. Então, quero que você tenha cuidado. O fazer gera uma consequência. Então, a pergunta é, olha só, quando fazer algo, pergunte. Isso está certo? Isso tem
lógica. Isso tem sentido? Então, eu quero que você sempre faça essas perguntas nos seus projetos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu sei, porque eu já trabalhei em muito projeto que não gerou nada, muito projeto de graça, e eu não quero que você passe por isso também. Certo, pessoal? Então agora nós vamos lá na parte prática. Então na parte prática nós vamos começar um novo projeto. Se você está começando, está vendo esse vídeo pela primeira vez, você entra aqui no nosso site, que é programarnapratica.com.br, entra em primeiros passos, e aqui em primeiros passos você roda até aqui embaixo, tá? Vê se seu computador, ó, tem um computador que não trava, algo básico. E você dá play nesse vídeo aqui, tá? Se você não conhece nenhuma linguagem de programação, então eu tenho uma aqui para você que está iniciando, para começar do zero. Mas caso que você já tenha uma, você faça com a sua, tá? Então aqui são algumas dicas para quem está começando aqui. Então, aqui nós vamos lá, ó. File, New, Multi-Device Application Delphi. Então vamos colocar aqui, deixar selecionado uma aplicação em branco, damos OK. E agora, o que nós vamos fazer? Tá? Tem lógica isso que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em prática aqui algo básico do nosso dia a dia, certo? Então, aqui o que seria? Seria uma parte de cadastros, de me trazer uma imagem na tela, certo? Então nós vamos colocar isso em prática. Então, aqui com a nova aplicação em branco e em aberto aqui, o que eu vou fazer? Então, eu vou criar o quê? Eu vou procurar aqui, ó, você vem aqui na direita, ó, olha o mouse aqui, e eu vou procurar esse componente aqui, no Group, ó, Group Box. Por quê? Porque aqui eu vou colocar algumas opções. Nós vamos trabalhar com opções. Então, a lógica, olha aqui, ó, opções da lógica. Então, se são as opções, se acontece algo, como é que eu vou melhorar isso aqui? Ó? Se verdadeiro, caso contrário, isso. Melhor de vocês entenderem é assim, ó. Se isso, faça isso. Caso contrário, faça isso. Márcio, não estou entendendo nada. Tranquilo, agora na prática você vai entender, tá? Eu estou sendo o mais simples possível. Ó, então, você vai usar muito isso, ó. Se isso, faça isso. Vou colocar umas chaves aqui para ficar melhor. Caso contrário, faça isso. Então, aqui o que é? São ações. Opções da lógica para ações. Então, se isso aqui, o que é isso? O que eu vou fazer, faça isso. Caso contrário, faça isso. Então, o que é isso? Vamos entender aqui na prática. Eu quero que você entenda uma linguagem bem simples, certo? Porque muitas vezes eu passei por etapas de estudar e o que acontecia comigo? Estudava, sabia muita teoria e na prática não sabia fazer nada. Olha só, então aqui, ó. O que você vai colocar agora aqui? Então tá aqui Group Box e nós vamos colocar aqui o que? Um Radio Group, um Radio Button. Então esse botão aqui, olha só, tá aqui ele, tá? E o que eu vou fazer? Ctrl C, clico aqui no Group Box, Ctrl V. Então o que eu faço? Quando eu venho aqui na direita, procuro o componente, por exemplo, um botão. Escrevo aqui button, ó, dou um clique nele, dou um clique na tela. E ele colocou o meu componente aqui. Aqui na direita, o que fica aqui nessa parte aqui é os componentes. Então eu vou subir um pouquinho, seguro o Ctrl e clico na seta para cima do teclado. Seguro o Ctrl de novo e aperto o C para copiar. Seleciono aqui o Group Box para onde que eu quero colar e dou um Ctrl V. Tudo bem. Então aqui, o que vai acontecer? Nessa parte aqui é onde vai ter minhas opções de seleção. E aqui o que eu quero fazer? Aqui eu quero fazer uma parte de seleção sobre o quê? Sobre como vou ao trabalho. Então aqui eu vou fazer uma lógica de como eu vou ao trabalho. Certo? Algo bem simples, uma lógica bem simples. Então o que eu vou fazer? Aqui eu escrevo aqui, ó, seleciono aqui o Group Box, clico aqui na parte de busca e escrevo text. O que acontece? Aqui eu consigo alterar a descrição que está escrito Group Box aqui em cima. Então eu vou escrever aqui, ó, como vou ao trabalho. Como
vou ao trabalho. E vou voltar lá. Não completei aqui. Como vou ao trabalho? Interrogação. Dou Enter, ó, alterou para mim. Muito bem. Então a pergunta aqui, ó, como eu vou ao trabalho? Então eu escrevo aqui, ó, eu vou ter 3 opções, tá? Então eu escrevo aqui, ó, aqui no text também para trocar ali. O primeiro é o que? Eu vou colocar caminhando. A segunda aqui eu vou colocar teste, ônibus. E a terceira aqui, text, carro. Tudo bem. Então aqui estão as 3 opções do que eu quero. Agora, o que eu vou fazer? Aqui nesse botão aqui, eu vou aumentar ele. E aqui eu dou 2 cliques nele. E aí eu vou dizer o que eu quero que aconteça quando estiver cada um selecionado. Então eu dou um F12, ele voltou. 2 cliques, ele entra de volta. F12, ele alterna a tela no modo gráfico e modo texto. Que aqui no modo texto é a programação. Então aqui, caminhando, eu vou alterar o nome dele, porque eu alterei o texto da escrita. Mas eu quero alterar o que agora? O name dele, para mim saber qual é o componente que eu estou tratando, que eu estou conversando com ele. Escrevo RB de Radio Button, RB, para mim saber o que componente é. E escrevo aqui, caminhando. Ó, name, venho aqui, escrevo name, RB. Você pode também colocar só ônibus, só não use acento, nem um caractere especial. Mas eu sempre coloco aqui RB, começando ali, para mim saber que é as iniciais do componente que eu estou usando. RB, ônibus. Aqui, name, RB, carro, né? Aqui no teste, olha só, escrevo teste, tá aqui escrito ônibus, né? Mas aqui sim eu posso usar acento, tá? Mas vou deixar assim. Name não, no name você vai colocar o nome do componente. Então sabemos agora os nomes do componentes. Então o que eu quero fazer? Quando clicar nesse botão, eu quero que apareça para mim o que estiver selecionado aqui. E como eu sei isso? Então eu faço o seguinte, clico aqui, 2 cliques, e escrevo aqui, ó, esse comando aqui, if se lembra lá que a gente tinha conversado? Se isso, faça isso. Caso contrário, faça isso. Então, se RB, ó, dou um Ctrl espaço para me trazer todos os RBs que ele tem, que eu sei que é o componente Radio Button. E aqui, ó, caminhando. Clico aqui, dou Enter, ponto is check, está checado como true. O que é isso? Ele está checado. Quando ele está checado aqui é marcado. Então ele está marcado como true. Se fosse falso é como se estivesse desmarcado. E o que eu faço agora? Dou Enter na nova linha e escrevo aqui, ó, show message. O que é isso? Eu vou apresentar uma mensagem na tela. Aqui, espaço simples e escrevo caminhando. Vou dar um F9. Quando eu clico em F9, ele vai transcrever isso aqui para um executável, um programa. Então ele vai apresentar para mim um programa na tela. Muito bem. Então aqui, ó, eu vou clicar em ônibus e vou clicar aqui no botão. Ó, não aconteceu nada. Se eu clicar em caminhando, clico, ó, apareceu a mensagem aqui, ó, caminhando. Eu precisaria escrever caminhando? Não, também posso colocar aqui, ó. Você lembra que a gente escreveu aquilo lá? No text, a gente pode botar a propriedade teste dele. Ó, caminhando.text. Ele vai me mostrar o que está escrito ali na parte que a gente escreveu da propriedade dele, que vai ser a mesma escrita ali. Eu venho aqui, marco caminhando. Muito bem. Então, o que aconteceu? Se ele estiver marcado, checado aqui como verdadeiro, como se estiver marcado, vai aparecer a mensagem para mim. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Certo? O que acontece? Eu vou querer colocar, eu clico aqui, tiro aqui ponto e vírgula no final da linha e venho aqui e escrevo aqui, ó, else, caso contrário, aspas simples, escrevo, não vou caminhando. Então, se ele não vai caminhando, vamos dar um F9, vamos ver o que acontece. Então ele vai trazer para mim aqui. Clico aqui, caminhando. Clico no botão, caminhando. Eu clico agora aqui no ônibus
e aparece a mensagem não vou caminhando. Clico aqui no carro, não vou caminhando. Volto de novo no caminhando, ele diz que vai caminhando. Então essa é a lógica, ó. Se está marcado caminhando como verdadeiro, ele apresenta a mensagem que está lá, caminhando. Caso contrário, o else é o nosso caso contrário. Então, caso contrário, ele não esteja marcado, se ele for falso aqui, que ele não está marcado, ele apresenta essa mensagem para mim, não vou caminhando. Certo? Então, se vou caminhando, ele apresenta a mensagem para mim, vou caminhando. Caso contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar outra mensagem, que é não vou caminhando. Certo? Então, essa é a nossa primeira parte. Muito bem, uma vez que você entendeu agora como funciona essa parte da lógica, se estiver isso, faça isso. Caso contrário, faça isso. Basicamente é isso. Eu quero que você entenda de uma maneira bem simples, porque tem muito material completo que você estuda a fundo lógica, mas eu quero te explicar de uma maneira muito simples aqui. E o que nós vamos fazer? Quando aqui no Delphi você usa aqui, ó, se aqui tem uma condição, nós chamamos isso aqui uma condição. Se isso aqui for verdade, faça isso. Caso contrário, faça isso. Então, quando você está fazendo aqui o if, se ele tem uma linha só para executar, perfeito. Você não precisaria ter o else aqui também, né? Caso contrário, você não quiser que apareça a mensagem não vou caminhando e der ponto e vírgula, perfeito. Ele vai dar certo, não vai aparecer a mensagem não vou caminhando. Agora, se você quiser incluir mais coisas para ele executar após ele fazer essa mensagem, se por exemplo você der uma outra mensagem aqui, show message, e vou escrever aqui, ó, Márcio, vou dar um F9, olha o que ele vai fazer. Eu quero ver se você entende o que ele vai fazer. Ó, vou clicar aqui, caminhando, ó, caminhando, e apareceu o Márcio, perfeito. Ônibus, cliquei aqui, só apareceu o Márcio. Carro, só apareceu o Márcio. Percebe que em todas as vezes aparece Márcio? Aqui caminhando, apareceu escrito, ó, show message e Márcio. Em todos apareceu Márcio e caminhando só quando o caminhando estava selecionado. Então aqui, por que acontece isso? Porque se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o que está abaixo dele, a próxima linha válida. Certo? Então aqui na próxima linha válida, o que vai acontecer? Quem é a próxima linha válida depois dessa condição? É essa aqui. Agora, se eu querer que execute mais de uma linha somente quando for essa parte verdadeira, o que vai acontecer? Eu preciso colocar mais um begin e aqui end. Porque aí ele executa tudo que estiver nesse bloco entre o begin e end. Se lembra que em todos os casos ele executou aqui o Márcio, porque ele executa só a primeira linha. Depois ele executa todas as outras, porque não faz parte dessa condição. Então agora ele vai executar somente o que está dentro do bloco, entre begin e end. Vamos dar um F9. E aí eu clico aqui caminhando. Ó. Caminhando e Márcio. Agora no ônibus. Não executou nada. No carro, não executou nada. No caminhando, ó, caminhando e Márcio. Por que agora ele só aparece dentro do caminhando? Porque ele está só dentro do bloco do if, que é entre o begin e end. Então, esse é o bloco que vai ser executado se isso daqui for verdadeiro. Se ele estiver marcado o nosso componente caminhando, certo? Então, ele executa por blocos. Então, o que acontece? Então, eu quero usar esse begin end porque eu quero executar mais de uma coisa. Então eu quero fazer mais alguma coisa legal. Vou dar aqui um F12 e eu quero usar esse componente aqui na direita, image. Escrevo aqui, ó, image, clico aqui, aumento. Eu quero que apareça uma imagem de caminhando. Então copiei minhas imagens de caminhando. Algo muito importante que a gente tem que fazer agora é aqui, ó, em File, Save All, para a gente salvar todos os nossos projetos aqui, todo o nosso projeto. Eu vou clicar aqui na área de trabalho, mas é muito importante que você tenha uma pastinha. Eu vou salvar direto na minha pasta. Aqui, ó, em C, com todos os seus projetos juntos. Aqui, Márcio, ó, programar na prática, aqui, ó.
nova pasta, e vou escrever lógica na prática. E que eu clico mais, é bom colocar essa estrutura aqui de passo, uma nova pasta, IMG, que aqui eu vou colocar minhas imagens, ó. Já vou colar minhas imagens aqui, certo? E aqui eu vou salvar meu projeto. Aqui tá Unity 1, tá? Eu sempre gosto de colocar a primeira tela, primeira tela do projeto, a minha janela principal, o meu form principal, como o main. Como esse aqui só vai ter um, esse vai ser o principal, esse único eu vou deixar como o main. Essa é a janela principal. Salvar. E agora ele me pede, então o que eu salvei antes foi essa janela aqui, o nome dessa janela. Agora o que eu vou salvar aqui? O nome do meu projeto. Como é que é o nome do meu projeto? É lógica na prática. Vou salvar. Tudo bem. Então ele está salvo. O que eu quero fazer agora quando ele buscar, quando estiver caminhando, eu quero que ele traga uma imagem caminhando. Quando for ônibus, uma imagem de ônibus. Quando for carro, uma imagem de carro. Então o que eu tenho que fazer? Como é mais de uma imagem, o que eu quero fazer? Eu escrevo aqui image, aí tem aqui image list. Esse aqui é um componente bem legal de usar. Aí você faz o quê? Muito bem, então eu dou 2 cliques nele aqui e clico aqui, ó, para inserir um novo item. E agora, nesse novo item, eu venho aqui, nessa parte da imagem, e seleciono o meu caminhar. Clico em abrir. Tudo bem. Clico em fechar. Clico aqui em mais um novo, ó, item 1. Clico aqui no íconezinho para selecionar a imagem. Agora eu vou colocar o ônibus. Clico em fechar aqui. Clico aqui em mais um item. Clico aqui na imagem e meu carro. Tudo bem. Então aqui eu tenho na posição 0 é o que? É o caminhar, 1. Na posição 1 o ônibus, na posição 2 o carro. Certo? Então aqui está meu banquinho de imagens. Clico em fechar e aqui eu clico em cancelar. Vou dar um OK. Não pode fechar, clica em OK. Senão ele não salva. Então, muito bem. Então aqui você está com ele selecionado. Olha só, no source aqui, você clica aqui, ó. Se lembra aqui? Ó, em multi-rest bitmap, está ali o meu caminhar. Então, mesma coisa para o outro, ó. Aqui meu ônibus e aqui o item. Então, em source, na posição 0 do source, está o quê? O meu caminhar, 1 o ônibus e o 2 é o carro. Tudo bem. Então, aqui o nosso banquinho de imagem está ok. Aqui nessa imagem aqui, eu já quero colocar ele. A gente vem aqui na propriedade multi-rest bitmap. Aqui, ó. Os 3 pontinhos. A gente vem aqui no ícone da imagem e a gente seleciona essa câmera aqui, né, que vai vir uma foto para cá de algo que eu selecionar. Tudo bem, como é que a gente vai fazer agora? Dá 2 cliques aqui no botão e a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos deixar aqui só o show message e aqui a gente vai escrever o seguinte: image 1. Quem é o image 1? Image 1 é o nome desse componente aqui, ó. Olha só, aparece aqui o nome, ó, na esquerda, image 1, e esse aqui o que é? Image list 1. Então eu quero pegar, nesse image 1, quero receber a posição 0 do source, que está aqui, que é do caminhar, no image list 1. Então como é que eu faço isso? Dou um F12 aqui, para mim voltar. Então image1.multi rest bitmap. Então, na posição 0, por que posição 0? Porque aqui, ó, eu venho aqui, vou escrever aqui, ó, multi, 3 pontinhos aqui, ó, essa aqui é a posição 0 dele. Olha aqui, ó. Aqui a minha câmera. Eu vou trocar pela imagem do caminhar. Então F12. E o que eu faço agora? Ponto bitmap. Recebe 2 pontos iguais. Então eu vou receber o componente do image list 1 ponto source. Na posição 0 do multi-rest bitmap. 0 .bitmap. Márcio, não estou entendendo nada. Não, fica tranquilo que você vai entender. Então, olha só. Ó, o componente do image list, ó, source 0. Onde é que é o source 0? Olha só. Image list, source aqui, posição 0. Multi-rest bitmap na posição 0. Quem é? Olha aqui, ó. É meu caminhar. Certo? Vamos ver se isso deu certo. Vamos dar um F9 agora. E aí, com o F9, a gente vai ver se deu certinho. Clico aqui em caminhando, clico no botão. Ó, apareceu a mensagem. Caminhando,
e trocou a imagem para o caminhando. Isso aí, funcionou. Agora vamos fazer para o ônibus e para o carro. Vamos fechar aqui. E agora eu crio aqui um else para dizer caso contrário, se isso aqui não for verdade, então eu copio esse bloco aqui do if e a gente vai trabalhar com outro RB, que é o do ônibus. E aí a gente escreve aqui do ônibus. E se lembra lá onde é que está a foto, a imagem do ônibus? Vamos dar um F12 no image list. A gente vai em source. E aqui, esse é o 0, o 1 e o 2. O 1 aqui, então você pode abrir aqui no Multi-Rest Bitmap, no 0 dele. Ó, aqui é o ônibus. Então, é o que? O 1 source. E o 2 depois é o carro. Então, a gente já sabe aqui que o 1 é o source, a gente só altera isso. Então, agora o nosso trabalho aqui é só copiar e colar. E alterar o que precisa. Else, agora por fim aqui ponto e vírgula. E aqui a gente já altera para não esquecer o número 2. Agora aqui, ele não é o ônibus, é o carro. E aqui é carro. Vamos compilar para ver se funcionou? Agora vamos clicar em F9 ou no play aqui para compilar. Então, agora nós vamos testar para ver se funcionou. Então eu clico aqui no caminhar e no botão. E apareceu a mensagem caminhando e a imagem do caminhando. Clico no ônibus, no botão, apareceu ônibus e a imagem do ônibus. Clico no carro, botão, apareceu a mensagem carro e a imagem do carro. Ok, funcionou a primeira parte. Essa nossa primeira parte, ela é em cima do if. Se isso daqui é verdade, então faça esse bloco. E o else é o caso contrário, faça esse bloco. Caso contrário, se isso não é verdade, isso não é verdade, isso aqui não for verdade, de novo, se isso não é verdade, isso não é verdade, ele cai para esse else aqui. E se isso aqui não fosse verdade, ia cair para um outro else. Por quê? Ele fica verificando quem está marcado como verdadeiro, quem está checado. Agora, o que nós vamos fazer é uma outra parte. Aqui é uma parte do que? De condição. Aqui é uma condição dada, caso aconteça isso, e caso contrário, faça isso. Isso é a parte de que? Condição. O que nós vamos fazer agora é uma outra parte da lógica, que é um laço de repetição. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui, escrever button, escrevemos aqui, clicamos aqui. Aqui a gente pode alterar o nome do text dele para confirmar. E aqui vamos escrever laço, que é o laço de repetição. E o que é isso? Agora a gente vai ver na prática. Agora nós vamos selecionar aqui um outro componente chamado memo, que é um componente de texto, como um bloco de notas. Então ele está aqui, e o que nós vamos fazer? Nós vamos dar 2 cliques no botão aqui, laço. Agora nós vamos entrar nessa outra parte que a gente tinha conversado antes, as variáveis. Então, o que são variáveis? São objetos representando um valor ou uma expressão. E isso ele fica guardado em tempo de execução, na memória do computador. Então aqui a gente vai criar o quê? Uma variável, declaramos que vai ser as variáveis, que são as variáveis, e a gente vai escrever aqui, ó, pvnome, do tipo string. Essa é a natureza dessa variável. Então eu declaro esse campo aqui como uma variável porque ele vai receber um valor. E vamos colocar um i de integer, ele vai marcar a posição que estamos. Certo, muito bem. Aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer uma comparação, nós vamos fazer uma modificação com o nome pvnome recebe Márcio. E aqui vamos escrever aqui, ó, que esse componente aqui memo, ele é memo1, o nome dele. E é o mesmo que você vem aqui e escreve name, memo1. Então você vem aqui, memo1, ponto lines, que são as linhas, ponto clear. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou limpando. Então, independente do que esteja escrito ali, ele vai ser limpo. Porque nós vamos trabalhar agora com ele, vamos mexer. A gente pode aqui alterar e colocar
alterar a fonte dele. A gente deixa aqui um negrito 18, só para a gente identificar melhor o que está sendo feito aqui. Muito bem, então essa parte está pronta aqui. O que nós vamos fazer com isso? Nós também vamos chamar aquele group box aqui, porque nós vamos colocar os tipos de laço de repetição que tem. Tá? Nós vamos trabalhar com esses 3 tipos aqui. Então vamos chamar o rádio botão, clicamos dentro, certo? Então Ctrl C, seleciono o Group Box 2, Ctrl V. Vou dar uma ajustadinha, Ctrl C, Ctrl V. Nesse primeiro momento nós não vamos alinhar, não vamos ajustar as margens. É interessante você aprender primeiro o conceito, para a gente focar exatamente nisso agora. Aqui eu venho aqui em teste para alterar a fonte dele. Bolt 18 e dou OK. Aqui no name eu vou escrever o que? RB while. No name desse aqui eu vou escrever RB for to. E nesse aqui no name dele eu vou escrever RB for down to. Tudo bem, então aqui é o while o primeiro, aqui no text ele alterou o primeiro, mas o segundo que a gente tem que vir aqui, radio button, escreve aqui, ó, for to. No terceiro aqui, no text dele, vamos escrever for down to. Tudo bem, então o que acontece? Quando eu selecionar essa primeira opção e clicar no botão, ele vai fazer um laço de repetição usando a lógica para quê? Para a gente tratar aquele nome Márcio. Então a gente vem aqui e coloca assim, ó, if, ponto espaço, if, dá um espaço só, deleto, então vamos de novo, if, espaço, eu deleto aqui o true, RB, aí RB é o que? While, que é o primeiro, ponto is checked, igual a true. Então se ele estiver checado, se estiver marcado, eu faço isso. Begin end. Else, caso contrário, if. Então estou usando ainda a condição. RB for to ponto is checked igual a true. Begin end. Else. Eu posso copiar aqui para ser mais rápido. Ó, for down to e begin end. Tudo bem, então para cada um marcado eu quero que faça algo diferente. Então primeiramente a gente vai copiar aqui mesmo lines e aqui a gente faz add.add mesmo lines. Então eu vou adicionar numa linha que ele é o que? While, só para mim saber o que eu estou fazendo. Esse é o while, né? Esse quem é? For to. E esse aqui é for down to. Certo? Tudo bem. Agora, vamos trabalhar aqui no while. Então, no while nós vamos usar um laço de repetição. Então, nós colocamos a posição do i, que ele vai receber 1. E vamos usar o comando while, espaço. Aí eu escrevo o quê? While significa enquanto i for menor igual ao que? Length, o que é isso aqui? Ele vai ler o tamanho do nome, ou seja, ele lê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Então ele vai fazer do 1 até o 6. Vai ler o que está dentro aqui entre parênteses. Né? Se eu colocasse qualquer outra coisa aqui, Pedro, ou computador. Então, em vez de fazer isso, o que eu faço? Eu escrevo ali a variável e troco só lá em cima. Né? Poderia escrever aqui computador. Seria o mesmo. Então tá. Então ele vai fazer o quê? Ele tá a gente sabe que o i agora ele representa 1 aqui, porque o i ele recebeu 1. Então, enquanto, vamos voltar aqui, enquanto i for menor igual à leitura dessa variável,
que é o total, a quantidade de caracteres que tem dentro dela, ou seja, 6, e ele vai fazer o que está dentro desse bloco do BegInEnd. Então, enquanto i é 1 é menor ou igual a 6, faz essa leitura que ele interpreta. Então, ele pergunta, né? 1 é menor ou igual a 6? Sim, então ele vai fazer. E aí, o que nós vamos incrementando aqui? I recebe i mais 1. Para que isso? Porque a gente vai fazer isso, dar vida para isso aqui, para ele não ficar preso. Se eu não fizer isso, ele fica preso infinitamente aqui. E ele fica um laço infinito, ele não sai mais daqui. Por que ele não sai mais daqui? Porque eu não estou incrementando. Se eu der barra, ele vai comentar isso aqui, como se isso aqui não estivesse, não existisse. É um comentário aqui. Então eu posso deixar assim, ele fica um laço infinito. Nunca mais ele sai daqui. Trava o sistema. O software vai ficar travado. Mas quando eu faço isso aqui, quando chegar, ó, o i ele vale 1. 1 é menor ou igual a 6? Sim. Então ele vai executar o que está dentro do bloco, depois ele chega nessa linha aqui, porque o sistema ele vai lendo por linhas. Então aqui, o i é 1. O i recebe 1 mais 1. Quanto que vale o i agora? 2. Então, 2 é menor ou igual a 6? Sim. Então ele faz. Agora é 2. Então, i recebe 2 mais 1. Quanto que é i agora? I agora é 3. 3 é menor ou igual a 6? Ele repete o laço. Então ele vai repetindo o laço até chegar ao número 7. Então ele chegou no número 7 aqui. 7 é menor. Quanto que tem Márcio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando for 7, ele sai fora do laço. O 6, quando ele chegar aqui no 6, 6 é menor ou igual a 6? Sim. Então ele executa o que está aqui dentro. I recebe 6 mais 1, 7. Quando chegar a 7 aqui, o que ele vai fazer? Vai sair fora do laço. Muito bem, então o que eu quero fazer com esse laço? Eu quero pegar e escrever dentro desse mesmo, vou dar um F12 aqui, e quero colocar para cada linha uma letra. Márcio, M, A, R, assim por diante. Então, o que eu faço aqui? Eu faço o seguinte, então, memo 1.lines.add vai receber o quê? Ele vai receber um copy. O que é o copy? É um comando que ele vai copiar o caractere. Ponto e vírgula aqui no final. Então ele vai copiar o quê? Ele vai copiar o VVNome, que é a minha variável, vírgula, da posição i, que a gente está tratando aqui, vírgula 1. Então, qual é o valor do i aqui? Se ele começou, ele é 1. Então, ele vai copiar do i a uma posição. Ó, do i a uma posição. Então, 1, 1. Aí o que ele vai fazer? Ele vai copiar a letra M. Por quê? I é 1 até a posição 1. Então ele vai copiar dessa posição 1 o primeiro caractere, que é o M. Quando o I for 2, ele vai ir para a segunda posição, que é aqui, e vai copiar um caractere, que é o A. Quando o I for 3, ele vai para a terceira posição e vai copiar um caractere. Se aqui fosse 3, o que ia acontecer se fosse 3 aqui? Ó? Ele copiaria, se tivesse aqui no início, se ele representa 1, da posição 1 aqui, que ele está, do M, mais 3 posições. E aqui, o que é? 1, 2, 3. Ia copiar mar. Certo? Então, nós vamos colocar um por um, porque eu quero, a cada linha, ele vai copiando uma letra. É só uma letra que eu quero. Se fosse 3, eu colocaria 3, mas é uma só. Muito bem. Agora a gente vai dar um F9 aqui, ou clicar aqui no Play, para ver o que vai acontecer, se isso aí já está funcionando. Ó, ele me apresentou 3 erros. Vamos dar um OK. Por que apresentou 3 erros? Porque em vez de eu clicar igual, eu cliquei no menos. Que é igual, não é menos. F9 de novo. Muito bem. Agora, eu vou marcar aqui que é o primeiro. Clicar no laço. Aí. Então ele fez o quê? Escreveu lá o while. Vamos colocar aqui para o lado para a gente entender melhor. Ó. Memo 1.lines.add escreve while. Então, ele adicionou nesse componente memo escrito while.
E aí ele começou a fazer leitura aqui. I recebeu 1 é menor ou igual a 6? Sim. Então, memo1.lines.dd, adicione o primeiro caractere do quê? Da posição 1, que é o M do Márcio, até o primeiro caractere, que é ele mesmo. Um caractere só. Então, qual é a posição? 1, que está no M, e copia o M, somente o M. Então, adicionou nessa linha aqui o M. Aí ele veio para baixo. E o que ele fez? Ele colocou I recebe 1 mais 1, 2. Agora o 2. 2 é menor ou igual a 6? Sim. Então adicione no memo a posição 2, que é o A, a partir do 1. A partir do A, ali que é a posição 2, um caractere só, que é o próprio A. E aí adicionou, veio para cá. E assim eu adicionei o R, o C, o I e o O. Você pode clicar aqui, vou dar um Ctrl F12. Ctrl F2. Vou dar um Ctrl F2, seguro o Ctrl, aperto F2, F de faca 2, e o que acontece? Agora ele tirou do modo de execução. Eu vou dar um F5 aqui, clico no botão F5, que ele vai marcar a posição e ele vai mostrar linha por linha como que funciona essa parte do processamento aqui, da leitura do software. Olha só que interessante, ele vai mostrar linha por linha. Clico aqui, que é while, laço, e aqui eu faço o seguinte, ó, F8, para mim ir passando de linha a linha. Ó, aqui é onde ele adiciona o while lá naquele meu componente mesmo. Ó, o I agora representa o quê? 1. Olha só. Eu só coloco o mouse em cima e ele mostra que é 1. Ele vai fazer a leitura do nome. I é menor ou igual a 6, que é o Márcio aqui, que tem 6 caracteres? Sim. Então, ele vem para cá. Então, ele vai adicionar agora o quê? Ele está na primeira posição. Ele é 1, vai copiar um caractere. Ele mesmo, o M. Agora, olha só. O I é 1, mas ele recebeu I igual a 1 mais 1, 2. Então ele recebeu 2, agora ele é 2. 2 é menor ou igual a 6? Sim, então faça esse aqui. Agora ele está na posição A, que é a número 2, e copia um caractere, que é o próprio A, e vai adicionando. Então ele vai adicionando aqui, ó. Ele vai adicionando até sair. Saiu, fechou. Aí eu dou um F9 e ele volta ao normal aqui, ó. E adiciona para cada linha uma letra do nome. Muito bem, então esse é um tipo de laço de repetição. Isso é muito utilizado para você fazer leitura em banco de dados. É um grande exemplo para você usar. Você percorre a tabela, os registros de uma tabela que tem um número grande de informações e você traz as informações, por exemplo, todos os itens que estão cadastrados na tabela de produtos. Você consegue trazer ele para ser apresentado na tela. Muito bem, então agora nós vamos lá para o nosso outro, o for2. For2 ele já é mais simples. E olha só como ele é mais prático agora. Como é que você vai usar ele? Você pode simplesmente escrever aqui for, dar um espaço. E o que ele vai trazer agora aqui? Ó, I recebe o quê? Vamos começar na posição 1. Então aqui eu já dou para o I aqui a posição 1. For, ó, faço aqui. O I recebe 1 até o quê? Vamos copiar aqui também, até a leitura dessa nossa variável. Então, aqui faça, ó. E eu escrevo begin end para fazer esse bloco. Então, ele vai fazer o I recebe 1 até a quantidade de caracteres que tem nesse nome aqui, nessa variável aqui. No caso, eu coloquei o meu nome. E o que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui, eu não preciso... Ó, copiei e colei aqui. Viu que agora já começa a ser mais simples, copiar e colar, porque você já está montando uma estrutura de dados, então se torna muito mais simples. Então no início, muita coisa você tem que se desenvolver, mas depois disso começa a ficar prático, começa a ficar rápido. Por quê? Porque você está fazendo, já não está no início, você já tem uma base pronta. Então depois é só copiando e colando seus comandos. Começa a ficar mais prático o sistema, começa a ser muito mais rápido. Por isso que é interessante você se envolver com os projetos, fazer projetos assim. Por quê? Porque você começa a ter domínio da ferramenta, você começa a ter habilidades. E aqui, o que eu fiz então? Esse laço aqui do for, ele vai ficar fazendo a mesma coisa. Ele vem para cá, volta. Agora, no primeiro aqui, o I, ele recebe 1, vai até o 6. Aí ele vem para cá, faz. O I, ele é auto-incremento, então ele vai sendo automaticamente incrementado. Agora ele é 2. A cada vez que ele vai passando aqui, ele se auto-incrementa. Aqui no while não. Aqui você tem que fazer o incremento dele. Você tem que ir incrementando
para ele não ficar. Esse aqui é um tipo de laço que ele não vai travar o sistema. Agora, esse aqui trava se você não fizer o autoincremento. Esse aqui ele já faz o autoincremento dele, certo? Então vamos dar um F9 agora, clicar em F9 e a gente vai ver como vai funcionar. Então, essa parte aqui, ele costuma ser muito mais rápido porque ele tem menos linhas. Olha só, então eu venho aqui no For To e clico no laço. Ó, como eu tinha apertado F5 lá no outro, ele veio aqui para cima. Então o que ele vai fazer? Olha só, isso é uma boa maneira para a gente testar. Então, aqui o F5 estava marcado, então ele vai ler essa linha. E eu dou um F8, ele pergunta, o while está checado como true? O que ele vai fazer? Não. Então ele veio para o else. Ele veio para o próximo else. E aí ele pergunta, o For To está marcado como true? Sim. Então ele entrou no begin dele. E aí ele vai adicionar lá no memo, For To, na primeira linha lá ele vai adicionar, porque ela está em branco, eu dei um clear lá. E aí ele vai ler o nome. Olha só, agora ele fica passando de letra em letra. Ó, agora o I é quanto? 3. Ó, um F8, 4, F8, F8, 5, F8, F8. Agora ele vale 6, ó. Agora ele vai valer 7, o que ele faz? Sai fora do laço e vem para o end aqui, finalizou, eu dou um F9, concluiu. Olha só, da mesma maneira, ó, For To, Márcio, M-A-R-C-I-O, completou. Da mesma maneira, de uma maneira mais prática. Eu vou fechar aqui, agora nós vamos para o último laço, que é o quê? É o Down. Vamos lá. Então o que vai fazer agora aqui? A gente sobe aqui e a gente vai copiar aqui, ó. Olha só como é simples agora, a gente só vai copiar, Ctrl C, e a gente vem para cá e Ctrl V. E agora, o que vai ser esse for aqui? Esse for, o down to é de trás para frente. Então como que vai funcionar? O I aqui, ele vai receber o valor total. Quem é o valor total? É a leitura do meu parâmetro lá que eu coloquei, a minha variável, que é o nome que está lá. Então o que eu faço aqui? Agora ele leu o total, 6, o I vale 6, down, ó, eu escrevo só aqui, ó, down to 1. Então o que ele vai fazendo? Ele vai decrescendo, então ele vai aqui, ó, do último, o I vai receber o maior número, que é o 6, menos 1. Então ele vai decrescendo aqui 1. E da mesma maneira, a gente só permanece aqui. Vamos ver, vamos clicar no F9 aqui para a gente ver na prática como é que funciona. Então, eu venho aqui for down to e clico no laço. Ó, ele veio aqui no primeiro F5 que eu tinha dado antes, que tinha clicado aqui. Então ele pergunta, o while está checado? Não tá, né? Então F8, ele vai passar para o else aqui. O for to está marcado como true? Não. Então vem para o else aqui, ó. Então ele pergunta para a próxima condição. O for down to está marcado? Vou dar um F8, ele diz que sim. Entrou no begin no bloco dele. Então aqui o memo vai receber for down to escrito lá, e agora ele está dizendo vai receber o 6 menos 1, né? Então vai sempre decrescendo 1. Então aqui ele vai ler o que? Agora, ó, o I representa o 6. O que é o 6? O último caractere lá, porque o I recebe o total que tem aqui. Então ele vai receber 6, vai copiar da posição 6 o primeiro caractere que tiver. Quem é que é? Vamos aqui no Márcio, olha só, a posição 6 é essa aqui, ó. Então, esse é o 1, o A2, 3, 4, 5, 6. Ele vai copiar o O. Então, ele vai adicionar lá no componente memo o O. Então, eu dou um F8. E agora, quanto que vale o I? 5. F8, 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 olha só. 4, F8, F8. Ele vai lendo, a cada vez que eu clico no F8, ele anda uma linha. É 3, ó, 2... 1. Então ele pegou do último caractere ao primeiro. Ó, F8 foi pro final, vou dar um F9 e olha o que ele fez. Olha que interessante, ele pegou o O, o I, o C, R, A, M. E ele fez de trás para frente, o for down to. Então essas são maneiras que você consegue fazer muitas coisas. Essa parte da lógica na prática, principalmente eu quero que você entenda que quando você coloca em prática essa parte do laço, as condições, sabendo como tratar isso aqui, isso é lógica. Isso que você faz é ter fundamento. Então isso você vai usar para muitas coisas. Você vai usar isso aqui para sempre agora. Isso vai solucionar muitos problemas seus. Então a gente pode escrever aqui carro, vou deixar tudo maiúsculo, carro. Vou clicar em F5 aqui para ele sair do laço, só para ele já me dar a resposta lá que eu quero. Então clico aqui no while
laço, ó, while, carro, for to. Ó, ele só mudou for to. O mesmo funcionamento, for down to, de trás para frente. Ó, carro de trás para frente. E aqui, caminhando, confirmar, caminhando, ó, imagem do caminhando. E agora é o grande momento que a lógica vai fazer todo sentido para você. Então, você foi preparado até esse momento para entender qual a parte que vai fazer a lógica ter realmente lógica, ter fundamento. Então, nós vamos criar aqui, vamos colocar aqui para o lado, vamos escrever aqui botão e chamamos um novo botão, colocamos aqui. E olha que interessante, eu não estou fazendo organizado, eu quero que você fique ligado nessa parte da ideia aqui da lógica, tá? Então, o que eu preciso que você entenda é que a lógica precisa fazer sentido na sua vida. Então, nesse botão agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques. E você viu que muitas vezes eu escrevia o comando, dava Ctrl espaço, ia montando, mas agora, eu quero que você comece a fazer? Você comece a salvar alguns documentos com os comandos pré-prontos. Para que isso? Para você só fazer isso aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Então são comandos que eu tenho salvo, porque aí depois já fica mais prático para você não ter que escrever tudo na mão. Você só vai lá na sua pasta que tem os comandos, você copia e cola, para que fique mais prático, fique mais rápido. Então, olha só, ele me apresentou essa linha aqui, ó. Esse comando ele não está identificando. Quando ele fica em vermelho, ele não identifica. Então nós precisamos declarar esse comando aqui, aonde, aqui ó, nessa biblioteca, precisamos usar uma biblioteca onde tem esse comando aqui, porque ele não está conseguindo visualizar. E qual é que é? Você escreve aqui fmx.dialogsservice. Perfeito, agora eu dou um F12, aperto F12. E o que vai acontecer? Vou dar 2 cliques de novo para a gente ver o que eu colei aqui. Então assim, ó, eu vou usar esse daqui, aqui para o carro. Copio. Venho aqui no botão confirmar, 2 cliques. E aqui, quando eu selecionar o carro, Enter, Enter, Ctrl V. O que eu vou fazer? Selecionar essa minha linha que eu colei para cá. E nós vamos formatar ele para que fique um espaçamento legal. E eu seguro Ctrl Shift I. I de igreja. Ó, e fico apertando I. Para quê? Para que ele não fique em cima do meu begin end aqui, para que ele fique após, que fica com uma melhor visualização do programa, né? Para mim entender a linha do código depois. E se outra pessoa for usar o meu código, ele vai ver que vai ficar muito mais simples de usar. Certo? Então aqui, ó, olha só o que ele está escrito aqui. Você verificou o combustível? Vai aparecer essa mensagem para o usuário quando ele selecionar o carro. Veja que aqui, ó, está checado. Você verificou o combustível? Ele vai fazer essa pergunta. Vai chegar até o local? Vamos tirar aqui esses 2 pontos. Então ele vai fazer essa pergunta, tá? Então ele está fazendo vai apresentar uma mensagem, essa pergunta. Então é que ele vai dar aqui, né? Sim, não ou cancelar. Então aqui, ó, a gente está criando aqui um procedimento que em cima daquilo que eu selecionar, se eu selecionar não, se eu selecionar o yes ou se eu selecionar o cancelar. Então aqui para o yes, ele vai cair aqui nessa mensagem, ele vai me apresentar essa mensagem. Então vai vir essa pergunta, você verificou o combustível, vai chegar até o local? Se eu clicar em yes, ele vai apresentar para mim a mensagem. Parabéns, pode seguir viagem. Caso contrário, eu coloque não. O que ele vai fazer? Isso não tem lógica, você não vai chegar até o local. E cancelar, opção cancelada. Vou clicar no F9 para a gente ver na prática como faz sentido isso, tá? Então, o que vai acontecer? Olha, essa parte, você chegou até aqui para entender o funcionamento da lógica na prática. Então, eu vou clicar no carro. Vou clicar no caminhando primeiro, tá? E vou clicar em confirmar. Ele apresenta a mensagem caminhando, dou um OK, aparece aqui caminhando, perfeito. Mas eu coloquei lá para a opção do carro. Se eu selecionar o carro, cliquei em selecionei o carro, vou clicar em confirmar. Ele me apresenta a mensagem carro, porque, ó, show message, o que está lá no texto do carro. E aí vai me mostrar a imagem e logo após vai vir uma outra pergunta, que é essa que a gente colocou agora. Carro, ó, ele vai apresentar a mensagem do carro. E agora ele pergunta, você verificou o combustível? Vai chegar até o local? Eu verifiquei o combustível, sim. Parabéns, pode seguir viagem. Isso tem lógica, então eu quero ir de carro, mas eu verifiquei o combustível, então tudo bem, posso seguir viagem. Eu clico em confirmar de novo, ele de novo me mostra a mesma mensagem, né? O carro já estava ali. Você verificou o combustível? Vai chegar até o local? E eu vou colocar não. O
que eu não verifiquei combustível. E aí ele me apresenta a mensagem que isso não tem lógica. Você não vai chegar até o local. Sim, se eu quero ir de carro ao trabalho e nem verifiquei o combustível, como que eu sei se eu vou conseguir chegar até o meu destino? Então não tem lógica eu selecionar essa opção de carro. Consegue entender isso? Então você dá um OK, né? Tem uma outra mensagem ali que ele mostra, que é o cancelar ali, que é a opção cancelada apenas. Márcio, por que que isso é útil para mim? Isso é útil exatamente por isso que eu vou mostrar aqui nesse botão F12, né, para mim voltar para o meu modo gráfico. Dou 2 cliques aqui onde é que eu já tinha colocado a mensagem. O que que eu vou fazer agora, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, vou dar um Ctrl X aqui, que eu não vou fazer dessa maneira. Eu vou usar para o caminhando, ó, confirmar. Nós vamos fazer, ó, caminhando, se estiver checado. Então o que que eu vou fazer? Ó, eu vou colar aqui, e aqui nós vamos fazer algo muito legal, que realmente é para isso que tem a lógica. A lógica, você vai fazendo o sistema conforme a requisição do cliente e você vai levando o sistema conforme a lógica do resultado que você quer. Então, não tem o porquê você ir de carro, senão você nem verificou o combustível. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar aquele meu Group Box aqui embaixo, tá? Eu vou deletar esse botão que não precisaria. Eu vou fazer de uma outra maneira. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Coloquei aqui meu Group Box, eu vou aumentar ele um pouquinho e vou colocar mais Radio Button. Clico aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, nós estamos falando agora na parte do caminhar. E no caminhar, o que nós vamos fazer? Algo muito importante na caminhada que nós temos que ter é o quê? Um tênis. Então, nós vamos colocar aqui 2 marcas de tênis que esse usuário teria para caminhar, tá? Então, vamos colocar aqui teste. Aí nós vamos colocar aqui, ó, um Nike de caminhada e um Adidas. Cliquei errado aqui, vamos de novo, eu cliquei na tecla 7. É Nike. Então, clico no Nike e aqui embaixo, nessa outra opção, eu vou colocar um Adidas. Adidas. E dou Enter. Então, nós vamos selecionar essas 2 opções aqui. E eu venho aqui no teste, no Text e, ó, Text Settings e venho aqui em fonte. Na fonte eu vou colocar o quê? Vou colocar um negrito e um 18, só para a gente visualizar melhor, tá? Só formatar um pouquinho. Então, o que que acontece? Esse meu Group Box 3 aqui, eu vou escrever aqui, ó, Visible, e vou deixar falso. Ó, dei 2 cliques, ele ficou falso, ele sumiu. Por quê? Aqui vem a grande sacada da lógica. Então, eu pego o name, escrevo name, o nome do componente, e o que que eu vou fazer? Aqui no confirmar, olha só, ele aparece aqui para mim, ó. Aqui é a questão do carro, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta da caminhada. Vou fazer uma pergunta básica aqui, ó. Você verificou o tempo? Está chovendo? Por que que eu estou perguntando isso? Porque se ele não vai fazer uma caminhada na chuva, né? Ele quer ir... A ideia é o seguinte. Aqui vamos colocar nessa parte aqui, ó. Como vou ao trabalho? Vamos colocar que seja um trabalho que ele fique próximo a 3 km da casa dessa pessoa, certo? Isso é só pra gente ter uma ideia, tá? Então, 3 km. Então, ele quer fazer uma caminhada para exercitar em dias que estão bons. Em dia de chuva, você imagina um temporal ou com chuva, vai chegar todo molhado no trabalho, mesmo que vá com guarda-chuva. Então, não é um dia legal para ele ir trabalhar. Então, caminhando não é legal quando tá chovendo. Então, ou ele vai de ônibus ou vai de carro. Então, é isso que tem que entender. Que, ó, você verificou o tempo, então eu selecionei aqui a caminhada. Caminhando está checado, está marcado como sim, está como verdadeiro. Então ele vai perguntar, bom, se ele selecionou, essa é a inteligência do sistema. Se ele selecionou está caminhando, então eu tenho que fazer uma pergunta para ele se está chovendo, como está o tempo. Você verificou o tempo? Está chovendo? Então ele coloca aqui, ó, sim. Se for sim que está chovendo, o que que eu vou apresentar de mensagem? Nada de caminhada. Nada de caminhada hoje. Tempo instável. Tá? O tempo não está legal. E o que que acontece? Agora sim, se ele marcar não, o que que vai acontecer? Não está chovendo. Então, o que que eu vou fazer? Olha só que legal. Ótimo. Escolha um tênis, certo? E assim, dessa mesma maneira que a gente está fazendo
em algo básico do nosso dia a dia, a mesma maneira a gente faz entrando dentro de uma empresa, entendendo a lógica de funcionamento e liberando as opções no menu em sequência conforme vai selecionando, seja no aplicativo, seja no site, seja no sistema desktop, você vai colocando passo a passo e liberando as opções para o usuário, porque tem coisas que ele não pode selecionar se a opção selecionada dele tem que levar para um outro caminho. Então vamos ver como funciona isso na prática. Ótimo, escolha um tênis. Aqui, como não está chovendo, nós vamos colocar um Big-End para quê? Para que tenha nesse bloco a opção de não estar chovendo. E eu coloco Ctrl V aqui, Groupbox.visible, o visible, o quê? Aí vai ficar true. Você lembra que o nosso Groupbox ele está visible false, ou seja, ele não está visível. Então nós vamos colocar ele para true, para ficar visível. Ele está lá como que? False. E agora a gente vai colocar true para aparecer a opção. Caso contrário, não vai aparecer, porque nada de caminhada hoje. Tempo estável. Aqui, ó. Escolha carro ou ônibus. Certo? Vamos dar um F9 e ver o que acontece? Muito bem, eu vou escolher ônibus, que foi uma opção que a gente não alterou nada. Clico em confirmar, ônibus, ok. É só seguir viagem. Caminhando, seleciono caminhando, confirmar. Ó, caminhando, aparece caminhando. Você verificou o tempo? Está chovendo? Vou colocar sim, está chovendo. Aparece a mensagem, nada de caminhada hoje, tempo instável. Escolha carro ou ônibus. E aí não aparece para mim o Groupbox para escolher meu tênis, porque está chovendo. Agora, se eu confirmo agora, caminhando. Você verificou o tempo? Está chovendo? Não, não está chovendo. Ótimo, escolha um tênis. Aí ele abre o quê? A opção para mim. Hoje eu vou de Nike. E aí está selecionado a opção para o usuário em cima da opção anterior. Isso é lógica. Ela gera uma sequência e resulta numa consequência. Certo, pessoal? Então, a ideia principal dessa aqui é mostrar a lógica do funcionamento do software na prática. Certo? Então, se lembre bem, aquilo que faço tem que ter lógica. Tem que ter fundamento. Caso contrário, é desnecessário. Então, é um conjunto de regras, etapas e ações, tudo isso para uma reação. Gravem isso, é muito importante. E essa parte de variáveis você vai usar bastante. Você viu que nessa parte de variáveis aqui, eu só alterei aqui, e aí ele coloca o que tiver lá escrito aqui em cima nessa variável, depois eu faço em vários lugares aqui e não preciso alterar em todos os lugares. Se não existisse essa variável, eu poderia escrever carro, todos aqui, ó, carro aqui, olha quantas vezes eu teria que fazer isso. Isso é desnecessário. Carro aqui, eu teria que alterar na mão cada um deles. Olha só, carro aqui. Olha só, 6 vezes. E aqui só foi colocado uma vez. Então, uma vez que ele armazenou na memória da variável aqui, essa descrição de carro, o que vai acontecer agora? Agora você consegue usar para várias outras partes do sistema e não precisa alterar lá em cada uma delas. Certo? E aqui, ó, cuidado, o fazer gera uma consequência. Você viu? Se você não quiser, se não colocasse aqui a incrementação, ele ia travar o sistema. Então, quando fazer algo, pergunte se está certo, se tem lógica, tem sentido. Opções da lógica para ações. Se isso, faça isso. Caso contrário, faça isso. O que é isso? É uma lógica, né? É uma condição, que é o nosso se. Então, sempre cuide do se, Begin-End, que está mostrando aqui que ele vai executar dentro desse bloco tudo isso aqui. Se lembre lá da primeira linha que eu falei. E esse laço de repetição vai ajudar você em muitas coisas. Certo, pessoal? Valeu!